Como vai, povo? 100%. 100% alvos da graça, da misericórdia, do amor de Deus em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma quinta-feira. Eu gostaria de dividir com os irmãos um texto que fala sobre a importância da oração e também mostra que a nossa oração, em momento que nós nos encontramos em grande necessidade, ela tende a ficar mais concisa, né? Quer dizer, quando nós estamos experimentando momentos difíceis, a gente acaba retirando da oração aquilo que não é importante. E aí o que resta diante de Deus é o nosso clamor por aquilo que é estritamente necessário, sem o qual nós não podemos continuar avançando. É interessante isso, não é? Porque aí a gente começa a perceber aquilo que verdadeiramente interessa. E isso também serve de lição para mostrar que muitas vezes nós nos perdemos pedindo por aquilo que não é essencial. Essa oração enxugada é a oração do coração necessitado, carente, que busca a presença de Deus, dizendo para o Senhor aquilo que é fundamental. É fundamental. No texto que se encontra lá em Êxodo, no capítulo 33, e eu gostaria de propor a leitura, a partir do verso 12, nós leremos até o verso 16, a palavra do Senhor diz assim: Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazer subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Oremos. Senhor nosso Deus, agora nesse instante, meu Pai, nós recorremos a Ti mais uma vez, te pedindo, Senhor, que Tu venha nos iluminar a respeito dessa palavra, a fim de que possamos extrair, Senhor, lição para a nossa vida, para a nossa vida espiritual, para o nosso amadurecimento. É a oração que nós fazemos e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Esse contexto de Moisés, é um contexto difícil porque é uma oração que ele faz ao Senhor depois de um estresse muito grande, né? Depois de ele ter descido trazendo as leis que o Senhor mesmo estabeleceu para o seu povo, e encontra esse povo num ato de idolatria, adorando aquele bezerro de ouro, né, que foi fabricado por Arão a pedido do próprio povo. Um povo que desejou algo para si distante da vontade de Deus, da relação e da comunhão com Ele. Alguma coisa que o povo colocou como sendo centro. E aí Deus já não era mais o centro da caminhada daquele povo. Naquele momento, né, o povo experimentou castigo, o povo foi castigado, e o Senhor se apresenta a Moisés e diz que aqueles que não andam com Ele, aqueles que não têm a Ele como centro de suas vidas, esses experimentam grande prejuízo. Nesse momento, Moisés vai para diante do Senhor, ele
que recebeu uma missão, tirar o povo do Egito, ele que foi abençoado por Deus e diante de Faraó, ele desafiou o seu poderio, ele desafiou o seu reinado, o seu império, e no entanto foi muito bem sucedido. Deus, como havia prometido, tira o povo do cativeiro, da escravidão, tudo isso sob a liderança do cajado de Moisés, o libertador. Bom, nesse momento, um momento de grande decepção, de grande tristeza, amargura, né, o líder se coloca diante do Senhor, em oração. E essa oração é franca. Essa oração é uma oração, como eu disse antes, desprovida daquilo que é supérfluo. Ele vai para diante do Senhor e coloca aquilo que é estritamente necessário. Ele coloca para o Senhor. E o que é estritamente necessário? Sobre isso eu quero falar nessa noite de quinta-feira. Sobre a minha oração e a tua. Qual é o conteúdo da nossa oração? Quando nós vamos para diante do Senhor, o que nos motiva? Quando nós nos derramamos aos pés do Senhor em nome de Jesus Cristo, o que nos leva até essa postura, quedados diante do Senhor? Porque essa oração é uma oração de quem sabe aquilo que verdadeiramente não pode faltar. E Moisés diz isso para o Senhor. Senhor, eu tenho uma missão. Tu me deste uma missão. Quero tirar o povo do Egito, da escravidão, e levar o povo para possuir uma terra. Uma terra, promessa tua. Uma terra onde pudéssemos lançar as sementes, onde pudéssemos criar os nossos filhos, onde nós pudéssemos cultivar os nossos sonhos, experimentarmos o teu operar e vivermos tudo aquilo que tu tens para nós enquanto povo, teu povo. É certo que a terra prometida era algo importante. É certo que a expectativa da semente que iria germinar e do fruto que viria dessa terra era importante. É certo que a perspectiva acerca de ter um lugar para edificarmos a nossa vida, as nossas famílias, para andarmos seguros, sem dúvida nenhuma, isso tudo é importante. É importante. Importa. Importava para Moisés, importava para o povo, importa para mim, importa para você. Mas ele deixa bem claro na sua oração. Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Ele diz assim, tudo isso eu já tenho, uma missão, e eu sei qual é a minha missão. Eu sei também o teu comprometimento para comigo. Porque tu mesmo diz que me conhece pelo nome. O Senhor mesmo propôs essa relação estreita com Moisés. E sei que posso me pautar e posso caminhar garantido pela tua graça, porque isso o Senhor já havia dito a ele. Achaste graça aos meus olhos, favor imerecido. Não porque tenho alguma qualidade, não porque seja melhor do que qualquer outro, mas baseado nessa relação de graça, porque tu achaste graça com respeito à minha vida. Agora eu te peço uma coisa, Senhor, e isso é fundamental, para que a missão seja bem sucedida, para que os nossos planos sejam colocados em prática. A gente precisa partir daquilo que é fundamental, da onde a gente tem que partir para viver a vida. E é isso que Moisés está colocando agora.
Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Considera que essa nação é o teu povo. É disso que nós precisamos. Eu preciso conhecer o caminho do Senhor. Não é o meu plano, não é o meu objetivo, não é aquilo que deseja o meu coração. Tudo que eu preciso é que o Senhor se revele a mim e mostre diante dos meus olhos a sua vontade, que se manifeste a mim um projeto que Ele tem para a minha vida, para a tua vida. É isso que Moisés está dizendo. Eu tenho uma missão, mas essa missão não será bem sucedida se tu não me fizeres conhecer o teu caminho, a tua maneira, o teu jeito. Aí Jesus Cristo, Ele diz que bem-sucedido e participante na família, na sua família, íntimos dele, são aqueles que ouvem as suas palavras e as praticam. Ou seja, aqueles que conhecem o caminho proposto por Deus para as suas vidas. Isso é fundamental, isso é fundamento para as nossas orações. Quando nós vamos para diante de Deus, nós não devemos colocar aquilo que é projeto nosso. O que a gente precisa colocar diante do Senhor é que nós somos necessitados da orientação dele para sabermos como devemos devemos proceder na caminhada. E aí a gente observa que ele diz: Senhor, tudo que nós precisamos é que tu nos considere como teu povo. É tudo que a gente precisa. E precisava ali, naquela hora, sabe? Não é lá depois que entrar na terra, porque ainda não era uma nação. Ainda não era uma nação. Quando ele diz aqui, esta nação é teu povo, ainda não era uma nação. Ainda era um grupo que tinha acabado de sair da escravidão, de gente que ainda não havia entrado na terra, não possuía uma terra. Mas ele diz, o que importa é que sejamos teu povo. Teu povo. Antes de se estabelecer tudo aquilo que o Senhor havia prometido, o fator determinante é que essa gente fosse gente pertencente a Deus. Gente que estivesse procurando trilhar um caminho proposto por Ele. O que importa para a minha vida e para a tua? Quando nós vamos para diante de Deus, o que nós temos colocado? Nossos sonhos, nossos projetos, tudo aquilo que nós desejamos, desejos do nosso próprio coração, ou nas nossas orações nós estamos pedindo que o Senhor nos revele aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. E como nós devemos trilhar. Por exemplo, como seremos bem-sucedidos no casamento se nós não considerarmos projetos de Deus para o casamento? Os dois, uma só carne. O homem que ama a sua esposa, ou o esposo que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. A esposa que edifica o seu lar com sabedoria. Os filhos que honram os seus pais. Isso tudo é o caminho proposto por Deus para a minha vida e para a tua. Eis aqui a bússola, eis aqui o mapa, eis aqui a forma, o jeito de Deus. Já se revelou, ele já se mostrou. Agora o que nós precisamos é nos guiarmos a partir dessa palavra. Aí o Senhor então, ele diante da oração, do pedido de Moisés, o Senhor responde a essa oração dizendo: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. É interessante
Porque o que verdadeiramente importa? É que Deus esteja comigo, é que Deus esteja contigo, é que Ele esteja no nosso casamento, na nossa vida profissional, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, e mesmo que nós estejamos a caminho para conquistarmos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, hoje, agora, nesse exato momento, no lugar onde nós estamos, nós já somos povo dele, nós pertencemos a ele e ele se faz presente. Jesus Cristo disse, quando foi assunto ao céu, isso é tão importante, tão fundamental para a vida da igreja, para a minha saúde espiritual e para a tua, que ele faz essa promessa. Veja, as últimas palavras antes de subir, ele dá uma missão para a igreja, a minha missão, a tua, a missão da igreja, mas ele faz promessa, e a promessa fundamental é: eis que estarei convosco sempre. É isso que nessa oração Moisés coloca diante do Senhor. Senhor, tudo que nós precisamos é da tua presença. Ele diz, Moisés diz para ele: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Em outras palavras, se tu não fores conosco, nós não iremos. Não daremos o próximo passo. Não continuaremos no projeto. Qualquer missão dada não será cumprida com êxito se tu não estiveres conosco. Se tu não fores conosco, nós não vamos. Se tu não fores conosco, não sai daqui. Se tu não fores conosco, não faremos negócio. Se tu não fores conosco, não sentaremos na mesa de reunião. Se tu não for comigo, não tomarei decisões. Se tu não for com a minha casa, certamente não seremos bem-sucedidos. Nessa oração, Moisés deixa bem claro, é isso que importa. E a gente enxuga tudo, agora não é hora de falar sobre a terra, sobre os frutos da terra, tudo isso era promessa de Deus. Agora é hora de falar sobre aquilo que importa. O que importa? É a nossa relação. Muitas vezes nós estamos preocupados com a vida financeira da nossa família, com como será para educar os nossos filhos, se teremos recursos, se não teremos. Tudo isso é importante. Mas Moisés aqui, nesse momento, nos ensina que não podemos esquecer do fundamento, da onde tudo parte. Porque tudo se sustenta a partir desse terreno sólido. E o que é? Vivemos em comunhão com o nosso Deus. Você tem feito projetos? E você tem colocado seus projetos diante do Senhor? Muito bom. Está certo. Devemos fazer assim. Mas a nossa oração é uma oração que busca o Senhor por aquilo que verdadeiramente importa. Aí nós vamos entender Jesus dizendo que nós devemos buscar em primeiro lugar as coisas do reino, relação com Ele, qual é o projeto dEle, o caminho dEle, a presença dEle, para a partir daí todas as demais coisas nos serem acrescentadas. Aquele povo possuiu a terra. No momento certo, possuíram a terra. Aquele povo se alimentou daquele fruto. Os inimigos foram derrotados. Tudo isso é verdade. Mas o que verdadeiramente importava é que Deus tinha aquele povo como seu povo. Aí ele vai dizer assim: pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Não é no dia a dia? Não é no avançar, no dar o próximo passo? Não é na vida que isso tudo se mostra? A presença de Deus
comigo, contigo, com a tua família, com a tua casa, no teu casamento, nas tuas relações sociais, em tudo isso a gente não experimenta então, e é isso que Moisés está falando, Senhor, o que nós queremos é uma vida contigo, o que nós queremos é caminhar contigo, é transpirar na tua presença, trabalhar, e o nosso trabalho ser fruto desse relacionamento que nós temos contigo. Essa oração é uma oração que agrada a Deus. E essa oração está dentro daquelas palavras de Cristo, quando ele diz que nós devemos pedir, porque obteremos resposta. Nós podemos clamar, porque ele irá nos responder. Mas é essa oração. A oração daqueles que se submetem ao Senhor e que declaram diante dele: Tu és o nosso bem maior, outro bem maior não possuímos que senão a ti somente, que é o Salmo 16, que é a oração de Davi, o homem bem-sucedido, o homem segundo o coração de Deus, o homem que sai para a batalha para vencer. Irmãos, vamos continuar orando? Vamos continuar diante de Deus, de joelhos, prostrados, como os servos que somos, mas vamos dizer ao Senhor em nossas orações: Senhor, se Tu não fores conosco, nós não iremos. Se Tu não estiveres no negócio, nós certamente não iremos realizar, não iremos fazer. Permaneceremos aqui. Daremos o próximo passo na nossa vida, se Tu estiveres conosco, se a Tua bênção estiver sobre a nossa vida, se na nossa vida se manifestar o Teu querer. É isso que Moisés nos ensina na sua vida de oração. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Vamos falar com o Senhor agora. Senhor nosso Deus, agora nesse instante, meu Pai, nós queremos te rogar que Tu continues, Senhor, nos ensinando o Teu caminho. Os nossos pés vacilam, nossos pés são claudicantes. Na vereda, muitas vezes tropeçamos, mas nós queremos que Tu mesmo, adestre os nossos pés e nos ofereça o trajeto. Isso tudo se dá na Tua palavra, que nós tenhamos olhos para enxergar, que nós tenhamos ouvidos para ouvirmos a Tua voz. Nós queremos te pedir, Senhor, não há nada que seja mais importante do que a Tua presença, o nosso relacionamento íntimo contigo, a nossa intimidade contigo, de sermos chamados Teu povo, Tua igreja, de sermos os remidos, de sermos os agraciados, alvos do Teu amor. É isso que importa, se nos identificamos. E quem nos conhece sabe a quem nós pertencemos e em quem nós temos crido. Que assim avance a Tua igreja, que assim avance a minha família, que assim avance a família dos Teus servos, que assim nós possamos avançar segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fluir o que estás a pedir quando Tu deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, Só então hás de ver que o Senhor
te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Teu imenso amor te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tu perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abrir, tudo deixando notar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares notar. Aleluia.